Oi, gente, eu sou Evelise, professora de inglês. Hoje nós vamos falar daquela nossa sequência da aula nossa passada dos artigos definidos e indefinidos, ok? E, logicamente, a Gi, a nossa querida, vai continuar ajudando a gente aqui, certo? Oi, gente, eu sou a aluna, sou a cobaia, vamos lá. Será que eu acertei? Que cobaia, gente, brincadeira, não é cobaia coisa nenhuma, não fala isso, que coisa feia. Essa brincadeira. Bom, mas eu quero ver se você fez a lição de casa, aquelas palavrinhas que você tinha dúvida. Então, você fez a liçãozinha, você fez a correção, como é que ficou aquela parte? Fiz e eu errei. Eu assumo, eu errei. Então, vamos recordar? Vamos. Provavelmente, as suas dúvidas são as dúvidas do pessoal lá em casa também, certo? Exatamente. Então, a gente pode recordar. Então, vamos lá. A primeira. The hotel. Mas Mas lembra... eram artigos indefinidos. Isso mesmo. Desculpa, A gente estava treinando os artigos indefinidos. Então, são os artigos indefinidos. Isso mesmo. Lembrando... A, ou N. Tanto faz a pronúncia, as duas estão corretas. A or an, as duas estão perfeitas. Ok. Isso não muda se for inglês britânico ou se for inglês americano, a pronúncia sempre vai ser essa. De forma alguma. Então, realmente, essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante, né? Acha que a tradução é diferente. Não, a tradução não é diferente. Os dois são uma. E a pronúncia tem as duas opções. Você pode falar a or an. Entendi. Então, as palavras eram, já vou falar com os artigos. A hotel, a horse, a hour. Aê! Aí começou o problema, né, pessoal? Então, enquanto Ok. tava lá as duas primeiras palavrinhas, que tem o H aspirado, o som forte, sem problemas, a gente usa o A. Agora, a gente vai ver que nessas próximas palavrinhas aqui, esses Hs não tem som. Então, an hour, An hour, an air. an air, Pois é. porque o H some, não tem mais o som do R. Exatamente. Então, esse H, quando o H não é pronunciado, gente, então vai valer a regrinha do som. No importante no inglês, vocês já sabem que é o som. Então, o H não tem som aqui, é praticamente como se as palavrinhas começassem com as vogais. Então, a regrinha do AN antes das palavras que tem vogal. Ou aqui, no caso, o som das vogais. Entendi. Corrigiu? Você também? Para a próxima? Continuando. A entrance. Vamos fazer aquela junção? An Entrance. entrance. Isso, gente. Nunca se esqueçam. O artigo, essa função desse AN é justamente para facilitar a pronúncia. Então, é como se não tivesse realmente essa pausa. Você vai falar como se fosse uma palavra só. An entrance. An entrance. Aí. An empty room. An empty room. A university. Ela tá muito esperta. Pois é. Então, olha só. Começa com vogal, né, gente? University. E como é que você descobriu, então, que é a university e não é com a N? Eu chutei. Acontece. Muitas vezes a gente já sabe de ouvido, né? Sim, foi de ouvido. Pode ser. Totalmente. Você já escutou, aquilo meio que já está com você. Ótimo, tudo bem. Mas a gente tem que saber por quê, é bom saber. E aqueles que não sabem, com certeza iam colocar aqui não é verdade? Bom, vamos reparar o seguinte. Essa letrinha IU, ela é uma vogal. Sim. Porém, o som dela, ela tem o som de duas vogais nela mesma. IU. Sim. É o que acontece. Então, por causa dessa dupla, desse som duplo de vogal, em vez de você colocar o AN, ia prejudicar mais ainda do que ajudar na hora da pronúncia. Portanto, olha a diferença. A university. A university. Nem dá para você colocar o AN e tentar falar, gente, vai ficar até difícil, vai ficar bem complicado. E o segundo caso, olha só, muito parecido. A Europe country. European. 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 A Ok. European country. Ok. Ok, I got nada. it. Ok, nada. A European country. A European country. Isso, gente. Perfeito. Então, no caso de Europe, ela tinha falado Europe, ok, Europa, também é o mesmo caso. Europe tem a mesma pronúncia, mas aqui, no nosso contexto aqui, a gente está usando o adjetivo primeiro, antes do substantivo, que é o country. Então, a European country.
Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem 3 situações para usar o N or A. Uhum. Antes da consoante é o A, só que quando for consoante que a gente não fala o som, como é o caso do an hour, então a gente coloca o N. Exatamente. E quando for antes de vogal, é o N. Exactly. E quando for... Já são 4 situações agora, né? Não, acho que já é a terceira. Ah, então tá bom. Eu acho que é a terceira mesmo então, agora. a terceira situação, quando a vogal tiver som de 2 vogais, aí então eu uso o N. A. A. O A. É verdade, o A. O A, ok. Porque ficou a university. Yes. A European country. Entendi. Ok, obrigada. Agora eu já sei tudo de artigos indefinidos. Então, a gente já falou bastante dos artigos indefinidos. É como você falou. Já sei tudo. Já sabe tudo, já tirou suas dúvidas. Ótimo, muito legal. Vamos falar agora um pouquinho dos artigos definidos. Que na aula passada a gente viu que na verdade era só um artigo definido. Isso mesmo. Que é o the. Ah, fez a lição de casa da pronúncia. Muito legal. O mais difícil desse artigo realmente, né, gente? É a pronúncia. Não é lembrar. Que não é de, é the. Exatamente. Então, ele não é um D, ele não é um Z, ele é o... The. Ah, pegou direitinho. Maravilha. É, gente, o TH é algo que a gente tem que trabalhar realmente porque não tem esse som em português, né, gente? Então, a gente tem que dar muita atenção para ele e realmente exercitar. Se você não consegue fazer ele muito fácil, não tem problema nenhum, mas vai procurando perceber o movimento dele na sua boca quando você pronuncia, tá bom? Ele não é tão difícil assim. A Gi já está fazendo perfeitamente. Ah, mais uma vez. The. Ótimo! Ufa. Muito bom, maravilha. E só eu errar uma vez que você fala que eu tô fazendo certinho? É, pois é, não, Que mas certinho. fiz perfeito. Então, vamos falar um pouquinho, vamos comparar um pouquinho desse uso do the no português e no inglês. A tradução tá bem tranquila. A gente falou que ele serve para o, a, os e as. O problema é o uso. Então, a gente tem que lembrar que, em português, tem muitas vezes que a gente usa esse artigo. No inglês, não. Quando? Sabe essa diferença? Não. Novidade agora. Quando você está falando sobre alguma coisa no sentido geral, em português você sempre vai utilizar. Você fala que o mundo está muito complicado. Verdade. A água também está escassa. Sim. Você sempre usa o artigo definido. No inglês, não. No inglês, quando você estiver falando de alguma coisa no geral, você nunca começa usando o artigo. Você já vai direto no substantivo. Entendi. Então, uma frase assim, por exemplo, como a gente falou agora há pouco. Water is essential. Não uso the para falar a água. Mas a tradução seria a água é essencial. Com certeza. Em português você pode traduzir. Com certeza faz parte. É até antinatural você tirar. Se você vai trazer isso só porque no inglês você não usa e você vai passar para o português, vai ficar antinatural. Esquisito. Vai ficar esquisito. Mas no inglês a gente não utiliza. Entendi. Ok. Agora, casos que a gente sempre utiliza. Meios de comunicação no geral. O telefone, The phone. a internet The internet. e só. O O rádio. rádio, Agora eu faço o contrário. Então eu tô falando em português, agora você faz em inglês. O rádio. the radio, A televisão. the television. Ok. É isso aí. Já pegou o espírito da Entendi. coisa. É bem por aí. Então, gente, claro que tem muitos outros casos, mas a gente falou aqui, a gente abordou os principais. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, podem continuar fazendo suas sugestões, escrevam pra gente, façam as perguntas, façam as solicitações. A gente vai ajudar todo mundo na medida do possível, Se ok? inscreva no canal. Essa parte a gente vai ter que editar, mas tudo bem. Os pássaros também fazem. The birds também fazem parte. Bye! See you next time, guys!